Há pouco tempo eu trouxe um vídeo sobre o reencontro lindo e quase trágico entre o Rudeus e a Roxy na light novel de Mushoku Tensei, certo amigos? Porém, aquele vídeo foi apenas isso, de fato, como aconteceu o reencontro deles e nada além disso. Eu não falei mais coisas de propósito justamente porque hoje eu vou contar para vocês o que acontece em seguida. O Rudeus e a Roxy ficam juntos? O chip vai acontecer ou não? E claro, se eu vou responder essa pergunta, eu já aviso que esse vídeo contém spoilers, então se você não quer saber o que acontecerá depois da light novel, meu amigo, esquece e para de assistir esse vídeo. E claro, se você quer saber e assistiu esse vídeo, não reclame de spoilers depois, porque pelo amor de Deus eu tô te avisando agora que tem spoiler. Mas bem, agora com isso dito, sim amigos, o Rudeus e a Roxy ficam juntos e se casam mais pra frente. E agora eu vou contar pra vocês como que isso aconteceu. Após salvar a Roxy de dentro do labirinto, o grupo se retirou de lá imediatamente, com Roxy sendo carregada e todos partiram para a superfície. Onde inclusive, aqui o Rudeus estava com ciúmes, meus amigos, por dois motivos. Primeiro foi a confiança e a proximidade que a Roxy tinha com os membros do grupo, principalmente com o Talrand. E o segundo é que ele não pôde carregar ela até a superfície, pois sua magia era necessária para lutar contra os monstros, e assim ela teve que ser carregada pelo Talrand, deixando o Rudeus com ciúmes. Mas bem, agora que o grupo saiu do labirinto, eles iriam descansar por um tempo para dar tempo para que Roxy se recuperasse, antes é claro de voltar para lá e tentar salvar a Zenith. Aqui Roxy estava sendo meio diferente do comum com Rudeus. Em vez de o chamar de Rude como normalmente fazia, ela estava o chamando de Senhor Rudeus, e falava de maneira mais formal e distante com ele também. Embora, é claro, o Rudeus de forma linda contornou essa situação e fez com que ela voltasse ao chamar de Rude com a proximidade de professor e aluno. Onde inclusive durante essa conversa e ele pedindo para que ela o chamasse pelo seu apelido, ela corou para o nosso protagonista. E agora, com a segurança e recuperação da Roxy confirmada, chegaria a hora de planejar voltar para o labirinto, onde Rudeus e Roxy passariam a fazer as preparações juntos, já que ambos se apoiariam como magos na retaguarda. Onde inclusive durante o seu tempo juntos de preparação na pousada antes de voltar para o labirinto, a Roxy constantemente começava a espiar o Rudeus com um canto dos seus olhos e sempre virava quando ele olhava para ela. O que não é surpresa, já que quando ele salvou ela, ela disse que ele era o homem ideal para ela. E assim passamos para o tempo em que eles já estão juntos explorando o labirinto aos poucos, dando tempo para que o Rudeus se acostume enquanto também verificam se os conteúdos daquele livro são de fato reais ou não. Mesmo durante as explorações, o Rudeus estava bem focado na Roxy e em ajudar ela para qualquer coisa que ela precisasse, a tratando de forma bem especial. Afinal, já sabemos que o Rudeus idolatra a Roxy como a sua deusa, a santa e a mulher perfeita. Enquanto, por outro lado, a Roxy continuava a olhar para o Rudeus com o canto de seus olhos e sempre desviando quando ele olhava para ela. Onde aqui, sempre que eles se sentavam para descansar e recuperar suas energias e magia, a Roxy sempre se deitaria sob as costas do Rudeus, mostrando uma grande proximidade entre os dois, onde é claro, ela estava fazendo isso de propósito para ficar perto do Rudeus e claro, se aproximar dele, afinal ela já está mostrando interesse nele há um bom tempo aqui, embora é claro, ele nem percebeu isso. E aqui durante um de seus descansos, a Roxy perguntaria se no futuro, após salvar a Zenith, o Rudeus gostaria de ir para um labirinto com ela a sós, apenas os dois ir para um labirinto sozinhos, onde embora pra gente seja uma aventura, pra eles em um mundo medieval com masmorras, é claro que isso é um date, e o Rudeus aceita isso, a deixando bem feliz. Onde inclusive, enquanto eles desciam cada vez mais fundo na masmorra, uma hora eles encontraram uma sala com alguns portais de teletransporte, onde o Rudeus comentaria que, se a Nana Roche estivesse ali, ela saberia o que cada um deles fazem, e ao ouvir o nome de outra garota saindo da boca do Rudeus, a Roxy ficou apavorada, meus amigos. A Roxy ficou bem surpresa com o Rudeus mencionando outra garota, e ela aqui até mesmo perguntou se essa Nana Roche seria a sua amante, com medo de que isso fosse a verdade. Porque uma coisa que a Roxy
não sabia que o Rudeus era casado. Mesmo que o interesse dela nele fosse tão óbvio, ninguém falou pra ela. E o Rudeus também não falou nada porque ele nem sabia que ela estava interessada. E agora, com isso tudo dito, nós chegamos ao final da parte do labirinto, porque não é mais necessário que eu conte pra vocês o que aconteceu, já que em seguida acontece a luta contra o chefão para salvar a Zenith, e isso não tem nada a ver com o assunto do vídeo, que é o Rudeus e a Roxy ficando juntos. Mas alguns resultados dessa batalha são sim relevantes, então vou explicar brevemente para vocês. Durante a luta para salvar Zenith, Rudeus perdeu um de seus braços, Paul morreu para proteger o Rudeus e a Zenith estava adormecida e não acordava. Onde aqui, com Paul morrendo para salvar Rudeus, Rudeus quebrou amigos. Ele conseguiu de fato voltar do labirinto e ajudar eles em sua volta, mas ele cometeu vários erros, andava de maneira instável e quase não parecia vivo. O Rudeus aqui estava apenas sobrevivendo e não vivendo, enquanto Zenith ainda não havia acordado, mesmo que vários monstros os atacassem e, claro, muito barulho acontecesse. Depois que eles saíram do labirinto, de alguma forma o Rudeus conseguiu se manter de pé. Ele estava acabado, horrível, horroroso, mas ele se mantinha de pé pela sua mãe, pela Zenith. Porém, isso logo mudaria. Quando Zenith finalmente acordou e se levantou, seus olhos eram como um espelho, vazios. Ela parecia não reconhecer tanto o Rudeus quanto a Lilia, e nem conseguia falar, sendo toda desajeitada. Ela ouvia e reagia às suas vozes, mas não produzia palavras e nem sinais de que os entendia, muito menos lembrava de qualquer coisa. Zenith aqui havia perdido tudo: memória, conhecimento e inteligência. Pelo que parece, ela era apenas uma casca vazia da mulher que ela era. E Rudeus, vendo a sua mãe nessa situação, com seu pai morto e tudo isso acontecendo, o seu coração se despedaçou. Depois disso, se passaram inúmeros dias, mas Rudeus nem levantava de sua cama. Ele apenas dormia, acordava, dormia, acordava. Rudeus estava em um estado horrível agora, não conseguindo parar de pensar em Paul, sua morte e sua família. Rudeus estava completamente desolado, triste, depressivo e no fundo do poço. Porém, embora ele estivesse assim, o grupo continuava. O grupo aceitou e lidou bem com a morte de Paul e o estado da Zenith, e não porque eles são ruins ou más pessoas. Não, muito pelo contrário. Eles são aventureiros, eles já viram isso acontecendo várias e várias vezes e estão preparados, sempre preparados para a morte de um companheiro. E graças a eles terem ficado bem e não se perderem, agora eles estão preocupados com o próprio Rudeus. Afinal, eles sabem como ele se sente, mas ele está muito ruim agora, e se isso continuar vai ser pior ainda para o mesmo. Gizzy aqui então diria para Elinalise que em momentos assim, ter sorte e se dar bem seria uma coisa que poderia o ajudar, onde aqui essa sorte que ele diz se refere a fazer o sexo, entendeu? Fazer o sexo para se recuperar dessa instabilidade. Porém, é claro, a Elinalise diz que não pode o ajudar com isso agora, e Roxy, que estava na mesa, estava boiando e não entendendo nada, até que Talrand falou que os homens são simples, uma bebida e uma mulher com certeza animaria o garoto. Existe uma história entre os aventureiros, e isso surpreendentemente é verdade. Quando um homem está no fundo do poço e muito triste, bom, se dar bem e ter sorte sempre pelo menos o deixa consciente novamente. Gizzy e Roxy aqui perguntam para Elinalise por que ela não pode fazer isso pelo Rudeus, já que ela se preocupa tanto assim com ele. Mas Elinalise diz que não pode fazer isso especialmente porque é o Rudeus. Primeiro, ela ama o Cliff, e segundo, ele se casou com a sua neta, então ela não pode fazer isso mesmo caso quisesse o ajudar. E a Roxy aqui se surpreenderia tremendamente com a notícia de que o Rudeus é casado, porque ela não sabia disso antes. Aqui ela ficou bem abalada, já que o tempo todo ela esteve o abordando enquanto pensava que ele estava solteiro, e como ele foi bem receptivo com ela como nenhum outro cara foi antes, ela nem pensou nessa possibilidade. Porém, mesmo estando chocada, triste e desolada, ela sabia que o Rudeus precisava de ajuda, e se um bordel não iria funcionar e a Elinalise não iria dar um passo à frente, bom, eu acho que vocês já imaginam o que vai acontecer.
Mais tarde, naquela noite, no quarto do Rudeus, Roxy entraria no quarto dele, vestindo roupas que eram extremamente finas e separadas umas das outras, no caso, uma camisola. Ela começaria a puxar uma conversa com o Rudeus, e dali, embora não fosse intencional, ela conseguiu fazer com que ele falasse sobre seus sentimentos sem querer, fazendo-o explodir sobre como estava se sentindo agora. E de fato, o Rudeus estava muito mal. Porém, graças a ele ter tido essa conversa com a Roxy, ele conseguiu pensar sobre o porquê dele estar agindo assim, sobre o porquê dele se importar tanto com isso e estar tão triste. Então essa conversa foi muito importante para Rudeus, porém as coisas não pararam aqui. Aproveitando que o Rudeus finalmente se abriu um pouco, a Roxy o abraçaria por trás. Ela diz que ele pode compartilhar de sua tristeza enquanto o confortava, dizendo que não se importa se ele se apoiar nela, que está tudo bem caso ele divida seu fardo com outras pessoas. E assim, após um pouco mais de conversa, e claro, um pouco mais a Roxy puxando o Rudeus para o seu abraço, os dois fizeram o ato. No dia seguinte, Rudeus acordaria ao lado de Roxy, porém sua visão não estava mais nebulosa e bem mais clara do que antes, e sua angústia também era bem menor do que na noite passada. Aqui, ao lado de Roxy, Rudeus conversaria com ela e pediria a opinião dela sobre a sua situação, seus problemas e tudo mais, recebendo a ajuda de Roxy para superar sua situação atual. E aqui, a Roxy salvou o Rudeus novamente, meus amigos, a segunda vez que ela de fato emplacou nele. E assim se começavam os preparativos para a viagem de volta para casa, onde Roxy sempre estava ali para ajudar Rudeus quando ele precisava, principalmente porque ele perdeu um braço, então muitas coisas ele não conseguia mais fazer. E aqui o Rudeus, que obviamente não é um idiota, perceberia que a Roxy tem sentimentos por ele. É impossível não perceber isso depois de tanto tempo assim. Porém, ele não pensou imediatamente em fazer um harém, muito pelo contrário, ele pensou em outra coisa aqui. Ele se sentiu mal por ela, afinal ele é casado. Assim Rudeus conversaria com Roxy, dizendo que tem uma esposa e em breve terá uma filha, falando que Roxy agora não precisa mais fazer tudo por ele e estar sempre ao seu lado. E embora ele tenha sido um completo imbecil falando isso, ele estava tentando afastar ela um pouco para que ela não se decepcionasse com o seu amor. Porém, é evidente que ela ficou bem triste com isso, e quando Rudeus diz que quer retribuir a gentileza dela, ela perguntaria se ele não poderia ouvir uma história dela. Aqui Roxy diria que ela se apaixonou à primeira vista por Rudeus, quando ele a salvou do labirinto. Mesmo que ela não soubesse que era ele naquela hora, ela ainda assim se apaixonou. Ela diria que ele é a imagem do seu parceiro ideal, e durante toda a exploração ela ficou de olho nele. Porém, ela não esperou que isso fosse tão longe. Ela dormiu com ele porque ele precisava de ajuda, e não havia como os outros ajudarem ele com isso. Ele precisava da sua família, porém sua esposa estava longe, e assim ela foi ficar com ele para o ajudar, mas não esperou que isso fosse tão longe. Mas ela também gostou disso, porque ela ama ele. E enquanto dizia isso, a Roxy chorava. Ela chorou porque os sentimentos dela eram óbvios, mas ninguém havia falado pra ela que o Rudeus era casado. Eles assistiram ela se apaixonando, ficaram toda boba ao redor dele e não contaram pra ela. Ela achou isso injusto, porém, é claro, ela tem que aceitar isso. E Rudeus, se sentindo muito culpado e entendendo os sentimentos da Roxy, ofereceria então que até o final dessa jornada ele fosse o seu amante. Porém, é claro que a Roxy sabe que isso não é uma coisa legal e recusa a oferta dele. E assim, em mais um mês e pouco de viagem, o grupo finalmente voltaria com sucesso para o continente do norte, faltando pouco tempo para chegar em Milis. Durante a viagem de volta, Elinalise iria falar com Rudeus e perguntaria se ele ou a Sylphie são seguidores de Milis, o que ele responde que não são religiosos. Ela diz que o Cliff, seu marido, é um seguidor e que a religião de Milis tem um decreto de que o homem só pode amar uma mulher pelo resto de sua vida, o que de fato é belo. Porém, Elinalise discorda disso. Ela não acha que é errado amar várias pessoas ao mesmo tempo, contanto que as duas pessoas sejam amadas corretamente. Não tem problema em não amar apenas uma pessoa. Ela então citaria como Paul se casou com Zenith e Lilia, perguntando se Zenith ficou infeliz com Lilia se juntando a eles, o que não foi o caso. Zenith, muito pelo contrário, ficou bem feliz em ser mais próxima da Lilia. Assim, Elinalise faria a sugestão de que Rudeus tomasse a
a Roxy como sua segunda esposa. Mesmo que ela fosse a avó de Sylphie, ela também é uma amiga íntima da Roxy, e ela não suporta ver Roxy no estado em que ela está. Afinal, a Roxy está muito triste e abatida, ela quer desesperadamente correr para o Rudeus, mas está se forçando a não fazer isso. Caso eles se separem mal aqui, existe uma grande possibilidade de que muitas coisas irão dar errado para a Roxy depois disso. Ela quer que a Roxy seja feliz, e sabe que Rudeus pode fazer isso, ele pode amar as duas igualmente, afinal o Paul foi capaz de fazer isso, então ele também deve ser capaz. O Rudeus começou então a considerar isso, mas ele começou a achar que talvez isso fosse muito egoísta da parte dele, afinal ele jurou ser leal apenas a Sylphie, e por isso ele estava prestes a recusar essa oferta da Elenalise. Porém é quando ela diz uma coisa. Em uma reunião das garotas, quando estava apenas as mulheres sozinhas, Roxy disse que seu ciclo não aconteceu. Então talvez ela possa estar grávida. E claro, ouvindo isso, Rudeus imediatamente diz que ele irá se casar com a Roxy e assumir a responsabilidade pelo que ele fez. E assim, depois disso, ele iria conversar com a Roxy, perguntando se ela não quer entrar para sua família, sendo sua segunda esposa. Embora é claro, primeiro ele precisa falar com a Sylphie. E agora, com isso dito, vamos passar um pouquinho de tempo para quando eles já voltaram para Hanoa, depois que eles já chegaram em casa e contaram sobre as notícias de Paul, Zenith e seu braço, agora quando a revelação dele e da Roxy está prestes a ser contada. Sylphie de início ficaria bem estupefata sobre o fato do Rudeus ter dormido com Roxy, mas não porque ele traiu ela, muito pelo contrário, ela ficou surpresa porque no meio de tantas coisas como a morte de Paul e a Zenith naquele estado, a notícia da Roxy foi a mais leve, diga-se de passagem, e por isso que ela se surpreendeu, e não porque ela se sentiu traída. Aqui Rudeus explicaria tudo o que aconteceu entre ele e a Roxy, e claro, o que levou a isso acontecer, enquanto se ajoelhava e pedia o perdão da Sylphie, enquanto é claro, a Norne esculachava ele. A Norne aqui esculachou geral, esculachou o Rudeus, esculachou a Roxy e fez os caramba 4, onde a Roxy até mesmo se preparou para ir embora, mas a Sylphie pararia ela, enquanto mandava a Norne calar a boca pelo amor de Deus, porque ela não disse nada ainda. E sinceramente, essa cena aqui é minha favorita, porque ela mandando a Norne calar a boca pra mim é uma coisa linda, sem igual, maravilhosa. Sylphie diz que não culpa a Roxy, já que até agora ela foi apenas sincera, e além disso, se ela estivesse em seu lugar, ela teria feito a mesma coisa. Ela diz que sabia que era uma questão de tempo, até que Rudeus trouxesse outra mulher pra casa, afinal, ele é um pervertido. Como Rudeus é dessa forma, ela achou que ele acabaria se divertindo com outra mulher enquanto ela estivesse longe dele, mas como ele é muito leal, se ele fizesse isso com outra pessoa, ele provavelmente traria essa pessoa para a família também. E por isso, ela nunca pensou que teria Rudeus apenas para ela. Ela já imaginava que sim, teria outra esposa na família. Além disso, Sylphie também fala sobre como Roxy tinha o olhar de uma mulher apaixonada por Rudeus, junto com o fato de que Rudeus, durante toda a sua vida, sempre falou muito bem da Roxy de uma maneira quase inacreditável. A Sylphie não tem nenhum ressentimento contra ela, muito pelo contrário, ela aceita de braços abertos a Roxy na família, dizendo que espera que elas se deem bem. E foi assim, meus amigos, que com sucesso o Rudeus se casou com a Roxy e ela foi aceita na família Grey Hat. Mas e aí, o que você achou disso? Se você gostou, comenta aqui embaixo e deixa o seu gostei para mostrar que você curtiu esse conteúdo. E claro, não se esqueça também, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, porque assim você fica por dentro dos próximos lançamentos. Agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo e eu fui.